A Reforma Católica e a Contra-Reforma. Em meados do século XVI, a Igreja Católica viu-se forçada a reagir ao avanço do protestantismo, responsável pela perda de fiéis e de territórios. A reação chegou então em 1545, quando o Papa Paulo III convocou uma reunião com a presença dos mais altos membros do clero. Realizada na cidade de Trento, em Itália, ficou conhecida como Concílio de Trento. Durante 18 anos de interrupções e recomeços, os membros do clero discutiram e estudaram medidas para reformular a Igreja Católica. Terminados os trabalhos em 1563, e apesar de os resultados não terem sido revolucionários, houve algumas modificações. Foram reafirmados os dogmas e as formas de culto da Igreja Católica e mantiveram-se os 7 sacramentos: batismo, confissão, Eucaristia, crisma, matrimónio, penitência e extrema-unção. A fim de corrigir os abusos do passado, protagonizados por membros do clero, procedeu-se a uma reforma disciplinar. O concílio proibiu a acumulação de benefícios, instituindo a residência obrigatória dos padres e dos bispos nas suas paróquias e dioceses, manteve o celibato, proibiu a ordenação de sacerdotes com menos de 30 anos e ordenou a fundação de seminários para formar moral e intelectualmente os futuros clérigos. Estas medidas foram reforçadas com a criação de ordens religiosas, como, por exemplo, a Companhia de Jesus. Fundada em 1539 por Inácio de Loyola, esta ordem tinha como principais objetivos a missionação, a pregação, o ensino e a direção de consciência dos fiéis católicos. Todas estas decisões foram tomadas para controlar as questões internas da Igreja Católica. Mas o que terá sido feito em relação ao protestantismo? A isso, a Igreja Católica respondeu com a Contra-Reforma. Este movimento serviu para combater as ideias protestantes através de 2 instrumentos de repressão fundamentais: a Inquisição e o Index. A Inquisição era um tribunal religioso que tinha como missão perseguir, julgar e punir qualquer suspeito de heresia, protestantismo, judaísmo ou bruxaria. Os condenados eram executados em autos de fé. O Index era um catálogo com o nome de todas as obras proibidas por serem contrárias às ideias católicas. A Igreja Católica tomou, de facto, várias medidas que permitiram a renovação interna e, ao mesmo tempo, o combate ao protestantismo. Em síntese, perante o avanço do protestantismo, a Igreja Católica organizou-se numa luta a 2 frentes. Uma de renovação interna, conhecida como a Reforma Católica, e uma outra de combate direto ao protestantismo, a Contra-Reforma. Da realização do Concílio de Trento, que teve o seu final em 1563, emergiram medidas de reforço da fé e prática católicas e de disciplinamento do clero. Para complementar estas decisões, foram criadas ordens religiosas, das quais a Companhia de Jesus é um exemplo. O movimento de Contra-Reforma fez uso de 2 poderosos instrumentos de repressão: a Inquisição, um tribunal religioso que perseguia e condenava em autos de fé quem fosse suspeito de práticas diferentes da católica, e o Index, um catálogo de obras que, por apresentarem ideias contrárias às católicas, eram proibidas. A Igreja Católica conseguiu, deste modo, recuperar algum controlo sobre os seus seguidores.